Boa tarde, galera! Vamos lá começar mais uma live aqui hoje. Bom, tema de hoje, para quem chegou agora, tema de hoje, receituário de emergência. Receituário de emergência. Surgiu uma dúvida ontem na live e resolvi vir aqui falar um pouco com vocês sobre isso. Afinal de contas, o que é um receituário? O que é um receituário de emergência, né? O que é isso, Dai? Então, o receituário de emergência, gente, é quando um prescritor, ele não tem em mãos ali o seu talonário, ele não tem em mãos suas receitas e precisa, né, como o próprio nome diz, numa emergência, numa situação de emergência, ele precisa prescrever um medicamento, né? Então, ele pode ser prescrito num papel que não seja oficial, né? E pode ser prescritos medicamentos controlados, tá? Podem ser prescritos e a gente já vai falar aí quais são os medicamentos, então, que podem ser prescritos. E que tipo de papel, Dai? Como é que funciona? Pode ser em qualquer papel? Isso mesmo, pode ser em qualquer papel, desde que esteja, né, que esteja ali, que tenha todos os dados, né? Que tenha todos os dados necessários, que a gente já vai saber também. Aproveita aí, pega papel e caneta, anota tudo, para quando precisar você conseguir consultar com mais agilidade, né? Não ficar louca lá na farmácia, desazada, preocupada, e agora o que eu faço? Será que eu posso aceitar esse tipo de receita? Será que não posso? Né? Já aconteceu isso comigo, né? Foi bem constrangedor, então por isso que eu tô dando essa dica aí pra vocês, tá? Daí, aonde que tá isso? Qual a portaria que fala de receituário de emergência? Na portaria 344 de 98. Lá na portaria 344, tá bem certinho lá falando sobre sobre receituário de emergência. Quais as listas, então, que podem ser dispensados, que nós podemos dispensar em receituário de emergência? Vamos lá. Lista A1, A2, B1, B2 e C2. Essas listas, todos os medicamentos destas listas podem ser dispensados no receituário de emergência. Onde que tá isso, Dai? Como assim? B2 pode ser dispensado? Pode, né? Tá lá na portaria que pode. Aonde? Artigo 36. Traz lá que medicamentos da lista A1, A2, repetindo, né? A1, A2, B1, B2 e C2. Artigo 36 da portaria 344. Tá, Dai, mas e C1 não pode? C1 não pode, porque já aconteceu de outras vezes trazer esse conteúdo aqui e a pessoa me falar, tá, mas não pode C1, porque lá no artigo 36 não fala sobre a lista C1. Que esses dias também aconteceu a mesma coisa com receituário, qual que foi? De antibiótico de uso prolongado. A pessoa não lê a RDC inteira, coisa chata de ler, né, gente? Ficar lendo aí a portaria e aí acaba não entendendo, não interpretando. Mas é por isso que eu tô aqui, né? Tô aqui pra te ajudar a interpretar a portaria e compreender melhor. Lá no artigo 55, também da portaria 344, traz sobre os medicamentos da lista C1. Então, medicamentos da lista C1 também podem ser dispensados em receituários de emergência. Também pode. Outro tipo de lista que geralmente gera aí dúvida. C5 pode? O que vocês acham? Vamos fazer um quiz aqui. O que vocês acham? Coloca aí hashtag sim ou hashtag não. Não pode ou pode? O que vocês acham disso? A galera está dando palpite aqui, ó. O Douglas colocou hashtag não. O Demenzon colocou hashtag não. A Lídia também não. Vamos lá, galera. Mais alguém? Sem medo de errar. Vamos lá. A Gleice disse que não. Mais alguém? Isso mesmo, parabéns para você que acertou. Isso mesmo, C5 não pode ser prescritos e nem dispensados, tá? Em receituários de emergência, não pode. Isso aí, galera, parabéns para vocês, parabéns. Para quem não escreveu aqui também e respondeu aí para você mesmo,
Parabéns também, tá? Isso aí. Então, recapitulando quais as listas que podem ser dispensados em receituário de emergência. A1, A2, B1, B2, C2 e C1, ok? Essas são as listas que podem ser dispensadas em receituário de emergência. Ok, Dai, entendi quais são as listas que eu posso dispensar. Agora não vou ter mais dúvida. Pode chegar a receita para mim lá que eu vou ficar bem tranquilo, porque agora eu sei. Maravilha, né? E qual que é o modelo, então, desse receituário? Qual que é o modelo? Isso foi outra pergunta que me fizeram esses dias aqui. Qual o modelo de receituário de emergência? Existe algum modelo? Como é que funciona isso, Dai? Não existe um modelo específico, não existe cor, formato, nada disso, como eu falei aqui no começo da live. O importante é o prescritor, né, o médico ali prescritor comprovar que é de emergência. Pode ser em qualquer papel, não precisa ser num papel oficial, desde que tenha todos os dados e também seja preenchido a caneta. Tem que ser preenchido a caneta e com os dados obrigatórios. E quais são os dados obrigatórios que deve conter nesse receituário? Quais são os dados? Vamos lá. Dados do paciente, tá? Sempre o completo, né? O mais completo possível. Dados do paciente e a prescrição, o medicamento, certo? Tem que ter esses dois dados. O que mais dá? Só isso? Não. Alguém me fez uma pergunta ali. Como que vai justificar se é de emergência? Como é que justifica isso? Através do diagnóstico ou CID. Tá, gente? Não é diagnóstico e CID. É um ou outro. CID da doença. Isso é um ponto muito importante para realmente comprovar que é de caráter emergencial. E não é simples assim, gente, chegar lá e entregar uma receita em qualquer folha. Porque eu esqueci minha receita no carro, porque eu esqueci lá no estacionamento. Não, gente, não é assim que funciona, né? Então, o prescritor também tem que ter consciência, certo? Então, precisa colocar ali o CID para comprovar, para justificar que é de caráter emergencial. Outro dado que tem que ter, justificativa. Além do CID, tem que ter justificativa desse caráter emergencial. O mais detalhado possível. O mais detalhado possível. Porque olha só, o que vai acontecer? Você não vai pegar essa receita, dispensar e depois guardar lá no armário. Não. Depois você, farmacêutico, é responsável por isso. Você é responsável. Então, tem que conferir todos esses dados corretamente, sempre o mais detalhado. Outro dado. Data da prescrição, né? Tem que ter a data e tem que ter os dados do emitente, certo? Tem que ter ali o número do seu conselho, do seu respectivo conselho, CSRM, CSRO, qual que é o número do conselho dele, certo? Nome legível e assinatura. E assinatura também. Não precisa ter carimbo. Se tiver, tem que ter, né? Se tiver, não, né? Tem que ter ali a assinatura, o número do seu conselho, a data. Vamos lá, recapitulando. Quais são os dados que tem que ter nesse receituário de emergência? Dados do paciente, o medicamento, CID ou diagnóstico, justificativa, dados do emitente, nome legível, número do conselho e assinatura. Ok? Entendido aí, gente? Precisa que eu repita? Ficou claro essa parte? A galera aqui falou que ficou claro. Ok, então vamos lá para o próximo passo. Certo, entendi o que é, para que serve um receituário de emergência, como que deve ser prescrito, entendi quais são as listas, quais são os dados, perfeito. Fiz a dispensação para o meu paciente, tá tudo resolvido. E agora, qual o próximo passo? Tem mais algum passo, Dai? O que eu preciso fazer? Vamos lá, farmacêutico, o que você vai fazer? Você precisa pegar esse receituário
e apresentar na vigilância sanitária. É claro, você vai ter que colocar também os dados, né, antes de dispensar. A Sun Pharma falou: Dani, você arrasa! Ai, que lindo, muito obrigada. Eu fico toda feliz, né, gente, com o feedback de vocês. Muito obrigada. Então, antes de dispensar, você vai precisar carimbar essa receita, colocar todos os dados do medicamento para fazer a dispensação, certo? Isso aí, algo que nunca pode faltar, né? Independente se é de emergência, se não é, isso é algo que tem que faltar. E aí, você vai apresentar esse receituário na vigilância sanitária, certo? Você vai apresentar na vigilância sanitária e você tem um prazo de 72 horas. 72 horas para você apresentar esse receituário lá na vigilância, para eles darem um visto para você. E aí tá tudo ok, tudo perfeito. Você pode finalizar ali e tá tudo certo. Depois você, na vigilância, vai devolver o receituário, você vai guardar, enfim. Tá? É isso aí que tem que ser feito, certo? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida por aqui. Algo que me fizeram uma vez uma pergunta que eu coloquei aqui no material. Me mandaram o seguinte: Dai, e se o prescritor não quiser colocar o CID ou diagnóstico, justificando que isso fere o seu código de ética e o direito do paciente? O que eu faço? Qual que é a minha posição? Esses dias também me fizeram uma pergunta sobre isso. Às vezes você vai falar, não posso dispensar, seja qual for o motivo. Às vezes o receituário tá errado, tá ilegível, a data tá ilegível, tá sem algum dado, enfim. Também me fazem essa pergunta aqui: como que eu, farmacêutico, Dai, vou me posicionar quando isso acontece lá na farmácia? Como que eu faço? O que eu falo para o meu paciente? Porque é difícil, né? Às vezes o paciente ele fica irritado, ele fica estressado porque ele quer saber de levar o medicamento dele embora e ele não está interessado se está na lei, se não está na lei. Muitas vezes ele acha até que é a gente que não quer dispensar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes, várias vezes, de eu não poder mesmo ajudar o paciente e ele achar que é que eu não queria. E como se posicionar, então, para ele entender o meu lado, que eu sou farmacêutico? O que você pode falar? Você vai falar para ele muito calma, né? Respirar fundo, se ele for grosseiro com você. Respira fundo, né? E calmamente. Explica para ele, olha, que você compreende, né? Que você compreende ali o posicionamento do prescritor, mas que você, como farmacêutico, você precisa respeitar o seu código de ética, que aqui no Brasil, né, a dispensação em vigor aqui no Brasil é perante a Anvisa, que tem toda a lei que você tem que cumprir. Enfim, você vai falar isso para ele, eu tenho certeza que ele vai entender um pouquinho melhor dependendo do paciente, tá? Então, sempre calmamente, explica que compreende. Primeiro fala que você compreende o posicionamento dele, tá? Sempre de a gente se colocar no lugar do nosso paciente. Às vezes a gente fica irritado, para depois você colocar a sua posição. Aí vai ser mais fácil dele entender. Tá? Essa é a dica que eu tenho para te dar. Depois de um tempo eu comecei a usar isso. Primeiro escutar o paciente, dizer que compreendo, que entendo e depois só eu falar o meu posicionamento. Isso deixa ele mais calmo e aí evita de gerar estresse, tá bom? Galera, beijão, até mais e gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Beijos!